Bora, 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 bora! Semana do nutricionista. Bom você cuidar bem da sua alimentação, viver bem. É bom viver bastante, viu, pessoal? Mas para viver bastante tem que estar bem de saúde, porque senão, imagina ter uma vida toda limitada, aí não é legal, não. A gente vai falar sobre um tema super importante, eu acho que está super em alta. Inclusive, recentemente saiu uma matéria nos jornais, até comparando alguns remédios de emagrecimento, a diferença entre eles. Vamos conversar um pouco a respeito disso? E aí, emagrecer, usando medicamento ou não usando medicamento? Senhoras e senhores, uma médica super respeitada, amada nesse estúdio aqui, ela é proprietária da Clínica Siena Endocrinologia, nossa querida doutora Poliana Gomes. Oi, Léo. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, muito bom, muito bom. Semana passada nós não a recebemos aqui, minha culpa. Imagina, que isso, Léo, estamos aqui. Na verdade, eu costumo falar que hoje os tempos mudaram, a gente às vezes sente saudade de antigamente, né, que as coisas talvez eram mais tranquilas, né, tem uma nostalgia, mas eu vejo que muita coisa mudou para melhor. Se a gente for comparar, no geral, a gente está muito melhor. E esse acesso à informação, ele faz muita diferença, porque antigamente, se você queria saber qualquer coisa, você tinha que marcar uma consulta, você tinha que ir lá, ouvir do médico. Hoje todo mundo tem acesso à informação e pesando o lado positivo disso daí, é importante, assim, eu sempre falo muito da questão da consciência, de como é importante as pessoas tomarem decisões conscientes. Então, esse espaço aqui para a gente poder falar e gerar, assim, nas pessoas uma reflexão para que elas tomem as decisões, porque aqui a ideia não é falar, determinar. Muitas vezes a gente acaba indo para isso, né? A gente acaba dizendo, isso é certo, isso é errado, mas esse caminho é mais no geral, porque nós, como seres humanos, nós nos assemelhamos em muitas coisas. Então existem certas coisas que sim, a gente pode generalizar e falar para ajudar as pessoas, sempre com esse propósito de ajudar, mas a gente sempre volta para esse papel do tanto que é importante individualizar. Por mais que eu queira criar uma forma de tratar as pessoas, o que vai ter resultado a longo prazo é essa individualidade, é conversar, né, olho a olho com cada pessoa, saber a história da pessoa e o geral funciona. É básico beber muita água, é básico você comer frutas, legumes, saladas. Sobre isso que a gente conversa aqui e eu espero que ajude muitas pessoas, né, nesse aspecto. Ajuda muitíssima gente. Fora que, além de você estar aqui, você ainda pega, corta, coloca no Instagram. Sim, né? com esse propósito. Eu falo que é uma forma nova, né, de nós, qualquer área, qualquer profissional de qualquer área, de chegar mais próximo das pessoas, né? Então, assim, se a gente não tinha esse canal antes, e antes a gente não fazia isso porque não existia, a partir do momento que surge algo novo, num primeiro momento as pessoas estranham muito, ficar se expondo, o médico não fazia isso, mas ninguém fazia isso. E aí você vai decidir baseado no seu benefício, né? Então, se você vê um propósito nisso e tem clareza, fica mais fácil você começar a falar, começar a se expor mais, né, Léo? E aí hoje eu colho os benefícios disso, porque eu vejo o quanto isso é importante para as pessoas de uma maneira geral. Então, existe uma certa exposição que às vezes isso pode assustar muitas pessoas, mas pesando o benefício, ele é extremamente superior. Então é nisso que eu penso, porque esse papel de ajudar pessoas é como se o propósito estivesse acima, né? Então a ideia é falar sobre isso e falar sobre o que eu falo no dia a dia com consultório, que às vezes muitas pessoas não têm acesso, né? Então é disponibilizar isso aí para todo mundo. Doutor, vou dizer que a gente é muito grato por você vir aqui e você se colocar no nível de exposição, o que acaba te colocando como uma pessoa cada vez mais influente também. E é muito bacana porque quando você traz a questão da generalização, a gente até já conversou sobre isso algumas vezes. Uma vez que você se silencia com todo o teu conhecimento, aquele que não tem talvez tanto conhecimento assim, e talvez até muitas vezes por boa vontade, ele acaba compartilhando um suposto conhecimento que pode vir a prejudicar outras pessoas, né? É muito comum a gente pegar influenciadores que compartilham as suas próprias dietas, que compartilham o seu estilo de vida, que nem sempre é verdade, né? Tem essa questão. E as pessoas muitas vezes pegam, porque estão vendo ali uma foto, estão vendo um vídeo, falam, é isso que eu quero essa barriga, né? Eu quero essa perna, eu quero esse bumbum. E aí, de repente, vão tentar assumir algo que não cabe a elas. Talvez até esteja muito distante daquilo que seria a realidade daquelas pessoas e podem se prejudicar. Exatamente. E quando você vem aqui com tamanha seriedade,
né? Trazendo argumentos e nos levando a uma reflexão de coisas tão importantes que a gente só pode ser grato. Obrigado, doutora Poliana, por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Léo. Bom demais, bom demais, bom demais. Até porque quando você traz essa questão da individualização, é tão bacana, porque a pessoa está entendendo que ela está ouvindo, e ela está entendendo que parte do que você vai trazer dá para encaixar perfeitamente, mas que outra parte ela vai precisar ir ao médico. Vai precisar te procurar, vai precisar procurar um colega teu para que ela possa ter, assim, com muito cuidado e com muita responsabilidade, algo que ela possa adotar para sua própria rotina, né? Sim, com certeza. É aquela coisa assim, se a pessoa consegue ver antes, né, a opinião, como que é a atuação de determinado médico, de determinado profissional, a pessoa tem mais segurança. Então, acho que trazer mais segurança para as pessoas é muito importante, porque eu acho que é isso que as pessoas buscam. E, assim, na verdade, aqui eu não estou como a Poliana, eu estou como uma médica endocrinologista e, acima de tudo, né, como especialista, eu tenho um comprometimento. Eu posso até pensar algumas coisas, ter alguma opinião e, às vezes, compartilhar em casa ou em outro ambiente, mas como médico endocrinologista, meu compromisso é, acima de tudo, com a ciência. Então, isso é muito importante, porque, como você falou, às vezes as pessoas são muito bem intencionadas. Então, pessoas que fazem dieta, pessoas que já tiveram um resultado, elas, com a boa intenção de também levarem esse resultado a outras pessoas, elas compartilham. E são vozes, né? Assim, antigamente a gente não tinha isso. Você conseguia ouvir as vozes de quem estava próximo de você, do seu ciclo de amizade, seu ciclo de convivência, a vizinha, alguma pessoa que falava alguma coisa. Hoje você escuta vozes de pessoas muito famosas, de pessoas conhecidas e de pessoas que você quer ser, né? Quer se espelhar. E aí o cuidado que é importante ter é também ter uma fonte até de comparação. Bom, essa pessoa, ela falou isso, mas ela não digamos assim, na parte da ciência, uma autoridade para falar. Será que é isso mesmo? Se realmente não tiver uma voz ali de um médico, de um especialista falando sobre o assunto, isso realmente vai, muitas vezes, levar a uma confusão. Então, tá aí o nosso papel como médico de falarmos e divulgarmos, porque é importante que as pessoas também escutem vozes que elas possam ter um referencial, como que ela vai seguir, não apenas uma pessoa famosa ou que ela já teve um resultado pessoal. Isso vale, mas não para uma decisão quando a gente fala em termos de saúde, que é cuidados mesmo com o corpo, que existem muitos riscos, né, Léo? Então é importante a gente compartilhar isso mesmo. Bom demais, bom demais. Doutor, então vamos falar de algo assim que eu confesso que eu fico um pouquinho com o pé atrás, que é a questão dos medicamentos para emagrecimento, né? Eu vejo algumas pessoas tratando toda essa parte, às vezes, com muito, talvez até um certo desleixo. Não tô dizendo não necessariamente o médico, mas às vezes o paciente, né? Não, eu quero tomar, não precisa fazer exame não, tá tudo bem e tal, como se fosse algo muito simples. E aí, quando a gente fala de emagrecimento, com ou sem medicamento? Então, Léo, isso é muito polêmico, né? Porque, inclusive em consultório, isso gera algumas saias justas, digamos assim, porque as pessoas têm muitas opiniões formadas sobre o medicamento. E aí, quando eu falo de tratamento para emagrecer, ele não necessariamente envolve medicamento. E aí, hoje eu atuo, principalmente assim, nesse cuidado individual de observar a rotina, né? Então, assim, é claro, eu não sou nutricionista, eu não sou personal trainer, não é essa a minha visão, meu objetivo de mexer, assim, de uma forma muito exata, porque isso é papel de cada profissional, mas eu acabo abordando isso. Então, quando eu falo de tratamento para emagrecer, eu começo pela base. Então, essa base envolve, né, e aí, como base é básico, envolve saber como é a rotina da pessoa, tanto alimentar quanto de comportamento mesmo. E aí isso muitas vezes vira uma saia justa, porque existem perfis de pessoas. Então, tem pessoas que elas vão para o consultório para o remédio. Então, assim, ela às vezes se assusta de eu querer saber detalhes da alimentação ou querer saber detalhes do treino. Eu pergunto, bem, você faz quanto tempo de treino? Bem, você monitora a sua frequência cardíaca? Não que eu vou ser a responsável por cuidar dessa parte, mas eu preciso entender, porque se eu já começar pelo remédio, eu sei que o resultado vai ser comprometido. Então, às vezes as pessoas se assustam e, exatamente, às vezes eu crio até problemas para mim mesma, porque as pessoas vão na expectativa do remédio ou da expectativa de um tratamento de fora para dentro, que seria uma cirurgia bariátrica, uma orientação já para ser encaminhado para a cirurgia bariátrica. E aí eu falo que o tratamento para emagrecer, ele é muito mais amplo e o medicamento, ele é um percentual muito pequeno do tratamento. Então, hoje, Léo, eu falo sobre algo que
eu comecei a falar sobre isso, eu nunca vi ninguém falando, que eu falo que é o E300. O que é o E300, Léo? O E300 tem a ver, o E de exercício e 300 minutos de atividade física semanais. Não fui eu que inventei, porque isso daí, como eu falei, assim como médico, eu tenho um compromisso acima de tudo com a ciência. Então, não vou criar algo que não que não tem uma base científica. Então, a Organização Mundial de Saúde, ela preconiza, Léo, de 150 a 300 minutos de exercício de atividade física aeróbica semanais. E não é para emagrecer, não, Léo. É para bem-estar e saúde, né? Aeróbico. Então, assim, o básico seria 150 minutos de uma atividade física aeróbica e mais 2 vezes por semana exercício de força. Então, esse é básico. Então, eu costumo falar assim para as pessoas, olha, isso não fui eu que inventei, é uma recomendação que baseada em estudos que o seu corpo, o corpo individual de cada pessoa necessita. Provavelmente alguns vão precisar de mais, outros talvez até se adaptem a menos, mas no geral, a grande maioria das pessoas necessita disso. Então, quando eu falo de emagrecimento, que eu preciso de criar esse déficit calórico, eu preciso disso como uma base. Eu não vou pensar que menos do que isso vai ser suficiente para a pessoa emagrecer. Se isso é o básico só para manter, que foi o que a Organização Mundial de Saúde colocou, para emagrecer eu preciso partir do princípio que a pessoa vai ter que fazer talvez um pouco mais, a grande maioria das pessoas. E a partir disso, eu criei isso e falo agora muito sobre isso, mas para gerar essa consciência nas pessoas, que o melhor suplemento que existe é o E300. Se eu consigo contabilizar 300 minutos de exercício, e aí eu já incluo também o exercício de força nessa contagem, isso vai fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Então, imagine se fosse possível, e aí a gente tem que ponderar, porque nem sempre é possível, todos fazerem 300 minutos de exercício semanal. Então, assim, teve gente que já contabilizou, Léo, e isso colocando em tempo de vida, pensando aí, estimando a média de vida das pessoas, isso dá 2%, né, de tempo da vida, digamos assim, 2% da sua vida você vai dedicar para o exercício. O que é 2%, né? Parece, né, quando a gente fala assim 300 minutos, até parece que é muito, mas na prática, para você ter saúde, bem-estar e qualidade de vida a vida inteira, o que é isso? 2% da sua vida você dedicar para a prática de exercício físico. Então, eu diria que esse é um tratamento para emagrecer, essa é uma base para o emagrecimento. Então, eu falo que antes de eu falar no remédio, eu tenho que checar essa parte e tenho que levar alguma reflexão para a pessoa em termos de ajuste, porque às vezes naquele momento que a pessoa me procurou, ela não vai conseguir fazer nem 150 minutos. Mas a ideia é começar, é dar o primeiro passo e falar, olha, essa é uma área que é um objetivo daí para frente ampliar em termos de quantidade mesmo do exercício e, claro, qualidade. Mas começando por essa pessoa entender que esse seria uma base, né? A questão do exercício. Eu estava fazendo uma conta aqui, doutora, 300 minutos, se a pessoa treina 5 dias por semana, você tem 2 dias de descanso aí, vamos supor, a gente tá falando de 1 hora. Uma hora. De atividade física por dia. Isso é uma recomendação da OMS. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 150 a 300. Então, 150 tá, okay, de atividade aeróbica mais exercício de força 2 vezes por semana. Então, essa parte do 300 aí foi da minha parte. Eu considerei assim, que você tem que fazer pelo menos 150 de aeróbico e pelo menos 150 de força. Seria mais ou menos isso. Okay. Então, isso aí foi uma ampliação que eu tô fazendo, adotando para minha vida. É uma meta básica para mim e que vai de acordo com que a ciência mostra, né, a importância do exercício. Então, eu preciso que a pessoa entenda em algum momento do tratamento a importância disso e que se ela incluir, ela vai ter um resultado muito maior. Você tem uma marca muito forte sua, doutora, que sabe disso aqui, te conhece, é a questão da integridade. Né? Porque a gente tá falando com a doutora até maratona faz. Aí conta aqui pra mim, doutora Poliana, só um pouquinho, a tua rotina semanal de atividade física, ela inclui o quê? Então, eu tenho essa proposta de fazer no mínimo 300 minutos, mas na prática, atualmente, eu contabilizo como uma forma minha, né? Uhum. De contabilizar como distância percorrida. Então, eu tenho uma meta de fazer 20 a 30 quilômetros semanais. E aí, a forma que eu me desloco é correndo, né? Então, eu calculo aí, em média, o mínimo seria 20 quilômetros, de 20 a 30 quilômetros semanais. E faço exercício de força, faço a musculação de 3 a 4 vezes por semana. Então, essa é a minha rotina. E, Léo, isso é bem polêmico, porque eu vou te falar uma coisa. Quando
a gente, né, eu como médica, assim, eu tenho um compromisso ético, lógico, né, de entender e respeitar cada pessoa. E às vezes, Léo, hoje a nossa sociedade, ela tá num ambiente que é um pouco delicado atuar em todas as áreas, eu acho, porque, por exemplo, quando você me pergunta de como é a minha rotina, eu entendo que pode ser uma curiosidade e até para talvez inspirar as pessoas, e quando eu falo sobre isso, é justamente com esse objetivo. Mas, infelizmente, às vezes acontece, Léo, das pessoas entenderem como isso uma afronta, digamos. Por quê? Porque geralmente as pessoas que mais precisam emagrecer, Léo, são as que menos querem, de fato, ter essa mudança de estilo de vida. Então, eu vou te falar assim, por exemplo, uma coisa é a pessoa que precisa 5 quilos, eliminar 5 quilos de gordura para chegar no peso saudável. Outra coisa é uma pessoa que precisa de 15 quilos ou de 20 quilos para ficar saudável. E geralmente as pessoas que precisam de mais, digamos assim, que precisam perder mais peso, elas são as pessoas que menos eu alcanço. Entendeu? Porque elas são as pessoas que estão numa fase que ela vai ter que evoluir para ela poder entender o que eu estou falando. Então, muitas vezes eu falo e abro aqui um parêntese para quando eu exponho o meu estilo de vida, isso não é de maneira nenhuma uma forma de humilhar as pessoas ou querer falar assim, olha, eu consigo e você não consegue. De jeito nenhum. É sempre com esse objetivo de inspirar. E realmente, assim, eu uso isso na prática porque eu acho que o médico, ele precisa ser uma referência, né? Se ele decidiu atuar com a saúde, ele tem que ser exemplo, Léo. Então, assim, e eu vou falar assim, que a gente não é perfeito. O médico adoece, o médico também tem hábitos que nem sempre são tão saudáveis, mas a ideia é que a gente tenha como propósito evoluir, né? Então, em alguns momentos a gente não vai estar, e aí eu falo de mim mesma, tão saudável em termos de hábitos, mas a ideia é a gente saber a importância e buscar evoluir, porque a gente é sim fonte de inspiração, querendo ou não, a gente pode inspirar e vai inspirar as pessoas. Então, eu abro esse adendo porque a minha linha hoje, eu trabalho muito com emagrecimento e tratamento de obesidade, e eu sei muito das peculiaridades que a pessoa com obesidade tem, e eu faço esse adendo porque já aconteceu, Léo, de as pessoas entenderem assim, bom, você tá humilhando. E durante um período, eu evitava postar isso, evitava falar sobre isso, justamente porque eu sei que existe um sentimento envolvido de, às vezes, as pessoas se sentirem, sabe? Você chega num ambiente, tá todo mundo acima do peso, ou tá todo mundo comendo algo que não é saudável, você chega num ambiente e realmente a proposta eu não vou ser só assim no consultório, eu realmente levo isso pra vida. Então, às vezes, as pessoas se sentem incomodadas e eu falo, eu não preciso mudar quem eu sou pra me adaptar, porque de repente algumas pessoas se sentem mal porque eu tenho um determinado estilo de vida. Então eu coloco esse parêntese para esclarecer isso, que o meu objetivo de maneira nenhuma, apesar de saber que algumas pessoas, dependendo da fase que elas estão, elas vão se sentir incomodadas e elas vão traduzir como algo desrespeitoso. Essa médica, olha só, ela tá fazendo muito exercício, tá humilhando, digamos assim, ela tá falando que ela consegue não comer determinado alimento, ficar sem açúcar, ficar sem arroz, e ela tá me humilhando porque eu não consigo. Então, infelizmente, isso existe, e aí eu falo e assim, aproveito o espaço para falar que não é sobre isso. É justamente assim, o objetivo é sentir, a pessoa entenda, olha, se eu consigo, você também consegue. Só que quando eu falo com uma pessoa com obesidade, eu falo o seguinte, eu não vou propor nunca que a pessoa passe a correr, né? Ela chegou ali com um quadro de obesidade, uma obesidade grau 2, grau 3. A ideia é que as pessoas entendam que o exercício físico, a atividade física e algumas questões básicas da alimentação é para todos. Então, assim, a não ser que a pessoa tenha realmente uma recomendação de fazer repouso absoluto, um pós-operatório, um problema cardiológico muito grave, ela precisa se movimentar. Então, quando eu falo que eu corro 10, 20, 30 quilômetros, não é para as pessoas se sentirem humilhadas, é para entender, olha, isso tem que fazer parte de alguma forma. Se o seu corpo permitisse, talvez você estaria correndo 10, mas como não é possível, é fazer alguma coisa na água, é uma hidroterapia, uma hidroginástica, um pilates, é algo que ela possa fazer e não necessariamente que ela vai começar a correr. Então, às vezes as pessoas interpretam mal. E eu entendo, Léo, que às vezes as pessoas com obesidade num grau mais avançado, existem questões emocionais envolvidas, que aí a importância do papel multidisciplinar, que é com a questão da psicologia mesmo, de tratar essa base
base emocional para que a pessoa consiga até escutar determinados comentários. Só que em algum momento eu acho que esse choque de realidade, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente tem que acolher o paciente. Eu concordo, a gente tem que acolher. Mas em alguns momentos a gente precisa dizer, não de forma dura, mas a gente precisa dizer a verdade. E a verdade, para algumas pessoas, é o gatilho para a mudança. Porque nem sempre as pessoas vão conseguir mudar com essa visão, dependendo do perfil da pessoa, acolhedora. Elas vão precisar realmente de alguém que seja mais firme e fala, vamos estabelecer um prazo, tá acontecendo isso, daqui a pouco, se a gente não fizer nada, vai virar um diabetes, e aí ela precisou, dependendo do perfil da pessoa, ela precisa de um pulso firme para que ela mude. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, mas a ideia é sempre inspirar e estimular as pessoas a fazerem exercício físico, que mudou e muda a minha vida e pode mudar a vida de todos, né? Muito, muito, muito bom. Eu não podia imaginar que algumas pessoas se sentiriam ofendidas por conta disso. Incrível. Não, é um cuidado, né, que a gente tem que ter, porque realmente às vezes fica parecendo, né, Léo? Fica parecendo, assim, quando a gente fala hoje sobre obesidade, a gente não quer o extremo, né, que é a gordofobia, mas a gente também não quer promover tá tudo bem, né? Você tá muito acima do peso e tá tudo bem, você tá saudável porque seus exames estão normais. Então existe uma linha tênue aí e que a gente nem pode ir totalmente para esse apoio sem estimular a ação e nem também ficar no julgamento e na crítica. Então é uma linha tênue em que em alguns momentos a gente vai ser mal interpretado, isso faz parte. Muito bem. Vamos lá, doutora. Excelente. Cabe uma reflexão aqui muito séria a respeito disso. Principalmente para você, ou que você está sobrepeso, ou você que tem pessoas próximas a você, saber também usar as palavras certas para, ao invés de repelir, aproximar. Sim. Né? Às vezes está querendo ajudar. É um desafio. Talvez algumas palavras acabem repelindo, porque às vezes a pessoa está com um desafio emocional muito grande, mais do que a gente consegue imaginar. Quando eu perguntei sobre medicamento ou não no processo de emagrecimento, você trouxe uma palavra, eu não vou lembrar muito bem a palavra, mas o entendimento é que em alguns casos talvez não seja necessário. Em outros casos, o medicamento é necessário, doutora? A senhora vê como algo necessário? Sim, e aí vale a pena depois a gente fazer um programa só para falar dos medicamentos, até para as pessoas entenderem melhor e ficarem mais seguras, né, quando a gente fala do tratamento. E aí a ideia de entender o tratamento é sempre como um coadjuvante, o tratamento medicamentoso. O remédio como algo que vai ajudar a pessoa ou a desbloquear algo que está muito difícil, e aí quando eu falo de obesidade, existem mesmo mecanismos que dificultam muito o resultado. Então o remédio ele vai vir como auxiliar, porque está muito difícil ter hábitos saudáveis, está muito difícil, a partir desse excesso de peso, controlar o apetite. Então, o remédio, ele vai agir aí para ajudar as pessoas a terem hábitos saudáveis. O que não é legal é usar o remédio sem essa expectativa de mudança de hábitos, porque aí é onde a gente entra na polêmica, né, que muitas pessoas criticam, e não querem usar o remédio porque talvez tem maus exemplos, né? Viu alguém que usou o remédio e não fez mais nada. Aí, às vezes, eu recebo paciente falar, olha, eu usei tal remédio, não gostei, passei mal, tive efeito colateral e não emagreci nada. E aí, quando eu vou investigar, eu vejo que o tratamento não foi feito adequado. E aí, o que eu falo é que, independente do tratamento com remédio ou do tratamento sem remédio, o apoio profissional, ele é importante porque ele vai trazer essa segurança e tanto em termos de dose, né? Porque os riscos e os efeitos colaterais, eles podem acontecer. Se a pessoa estiver sozinha, ela vai ficar muito mais insegura e vai tender a não fazer o tratamento corretamente. Então, a importância eu entendo que existe um grau de dificuldade em emagrecer, já estou há algum tempo sem conseguir manter um peso saudável, vou buscar ajuda profissional e talvez pensar sobre a possibilidade de usar um remédio, se for o meu caso, se eu tiver esse apoio, se for indicado para mim e se eu tiver disposto a fazer um acompanhamento. Porque o que acontece? A ideia é as pessoas entenderem o tratamento a longo prazo como o que vai te ajudar a consolidar as mudanças que você começou. Fazer exercício físico regularmente, ter uma alimentação saudável regularmente por 3 semanas, a maioria das pessoas consegue. Mais do que isso, de fato, assim, se a gente for observar a constância sem falhar, é uma minoria que consegue. Então, se a gente já sabe disso e sabe a importância que é
para ter saúde, ficar com peso saudável, eu preciso de acompanhamento médico e não vai ser uma consulta. Então tem muita gente que assim, eu quero usar um remédio, decidi, dei esse passo, eu quero usar um remédio. Aí a pessoa decide ir para uma consulta. Então a ideia é que a pessoa se programe, eu coloco como média, né? A gente pensa assim, a maioria das pessoas vive o quê? 90, se muito 100 anos, né? 80, né? 90 anos. O que são 6 meses para a pessoa entender que ela vai precisar de um acompanhamento, né? Às vezes ela nunca fez um acompanhamento de 6 meses, ela consultou, e isso eu já vi muito, Léo. O paciente vem para mim, eu não emagreço de jeito nenhum, preciso dar um jeito na minha vida. Aí quando eu vou ver, a pessoa consultou agora, aí depois ela demorou mais uns 3, 4 meses, ela foi em outro profissional, aí também não deu muito certo, ela foi em outro. E assim, nunca, se eu juntar todas as consultas e todas as vezes que ela foi, ela nunca fez um tratamento de verdade. Então é importante as pessoas entenderem que com ou sem remédio, é importante que ela se programe o tempo mínimo, 6 meses. Eu falo sobre isso, porque se eu falar pra ela que é pra vida toda, eu vou assustar, né? Depois eu falo. Mas inicialmente, se você consegue fazer o acompanhamento por 6 meses, você pode começar e você vai ter um resultado. Agora, se não, eu acho que é bem mais complicado. Esses 6 meses envolvem encontros mensais? Exatamente, não necessariamente mensais. Eu hoje, eu costumo falar para os meus pacientes a importância de vir fazer a bioimpedância, ver a composição corporal a cada 3 semanas. Eu estabeleci mais ou menos esse prazo, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. E ao longo desse processo, ter acompanhamento também com o nutricionista, né? E aí a ideia é que essa pessoa inclua, né, com certeza o exercício físico, e aí a gente individualiza. Se a pessoa não tiver uma pessoa, a gente indica também uma pessoa para apoiar, principalmente nesses 6 meses iniciais, que aí vai ficar mais fácil depois, mas não que depois ela vai ter que largar de mão totalmente o tratamento, mas os 6 meses iniciais são básicos, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui, aí, tramar uma jornada com a doutora Poliana Gomes por 6 meses, você ficar saudável, bonitão, bonitona. Lembrando que o verão daqui a pouco tá aí, estamos acabando já o mês de agosto. Né? Exatamente, Quer ir pra Léo, praia, tá voando. se sentindo bem? Tá na hora de começar direitinho. Sim. Quem sabe não é o portal também você dá uma virada de chave de algo permanente. Construir novos hábitos. Com certeza. Vamos conectar as pessoas a você, doutora? Sim, quem quiser saber mais, você pode entrar no Instagram, @ciendoendocrinologia com C. Lá você vai ter informações com a Daiane e você pode programar não só sua consulta, mas o seu tratamento semestral, que a gente faz também, já desde o início, essa programação para você. É só entrar lá, Ciendoendocrinologia. Hoje, doutora, você consegue acompanhar pessoas fora de Brasília? Consigo, sim. Tenho pacientes fora, na Europa, tenho também. Então, assim, a internet ajudou muito, né, Léo? Aí, então, independente de onde você estiver, faça essa jornada com a doutora Poliana, uma pessoa extremamente séria. E quem está mergulhado e estudando e visitando médico sabe o quanto que eu estou falando, como é importante você ter uma pessoa séria do teu lado. Vamos despedir aqui da doutora Poliana Gomes. Quem vem na sequência, pessoal? A gente vai ter um bate-papo aqui super importante. Assim como os médicos têm o CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, os advogados, talvez eles tenham o conselho mais famoso, mais conhecido no Brasil, que é a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Cada estado tem também ali o seu colegiado, vamos dizer assim. Então tem a Ordem dos Advogados do Distrito Federal. E a gente está no momento de eleições aqui no Distrito Federal. Então a gente vai estar recebendo aqui, lá da OAB, a doutora Helena Larlucci. Ela é professora, mestre em Direito e advogada. E ela vem para falar sobre a OAB. O tema é qual a função e a importância da OAB para os advogados, só que não só para os advogados, também para a sociedade de um modo geral. Será que para você, cidadão que não é advogado, né, um médico, uma pessoa que trabalha na área de comunicação como eu, qual que é o valor da OAB para nós? E, é claro, para você que é advogado, em especial, logo depois do break, a doutora Helena Larlucci. Senhoras e senhores, nossa querida doutora Poliana Gomes. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço. Obrigado.